Olá, estudantes. Vamos resolver agora a questão 57 do concurso da Petrobras do ano de 2022. O tema é mecânica dos fluidos, então a gente vai trabalhar com a propriedade chamada viscosidade. Então, segundo a lei da viscosidade de Newton, para um fluido bem ordenado, no qual as partículas desse fluido elas se movem, né? Eles estão fluindo de forma retilínea, em linhas paralelas. A tensão de cisalhamento em uma interface tangente à direção de escoamento, ela é proporcional à razão da variação da velocidade na direção normal à interface. Então a gente vai tentar traduzir o que ele está querendo dizer aqui. Então, acerca das propriedades dos fluidos newtonianos, que o item a seguir. Então a gente vai definir se é verdadeiro ou falso, certo ou errado. Então, a assertiva diz que todos os gases e a maioria dos líquidos simples são fluidos ditos newtonianos. Então, vamos começar falando do que é esse fluido newtoniano. O fluido newtoniano é o fluido que ele obedece à lei da viscosidade de Newton. E aí, no enunciado dessa questão, ela está descrevendo em palavras uma formulação matemática que é a lei, é uma equação. Então ele colocou aí de forma descrita em palavras, então fica um pouco complexo, mas a gente vai tentar entender, relembrando a experiência das placas paralelas. Então, nós podemos fazer uma definição mais sofisticada de fluido, pensando numa experiência hipotética, que a gente chama de experiência das placas paralelas. Então, vamos imaginar que essa figura aqui seja um sólido. Esse sólido, quando ele é forçado a deformar através dessa força Ft, que é uma força constante, o sólido ele vai chegar numa configuração final de equilíbrio estático, ele vai parar, ele vai deformar e ele vai voltar ao repouso. Então nós temos uma configuração de equilíbrio estático. Um fluido ele tem um comportamento diferente. Os líquidos e os gases, se a gente pudesse fazer essa experiência, a gente poderia provar que enquanto essa força Ft ela está agindo nessa placa superior, o fluido ele vai estar fluindo, ele vai estar se movimentando e vai chegar numa configuração final de equilíbrio também, só que equilíbrio dinâmico, ou seja, a aceleração vai ser igual a zero, porém nós vamos ter uma velocidade constante, né? Então essa placa superior ela vai se deslocar com a velocidade constante. Então nós vamos ter, se a velocidade é constante, a aceleração é zero, então nós vamos ter aí uma configuração de equilíbrio dinâmico. Então essa é a diferenciação entre um sólido e um líquido. Então, pensando nesse comportamento de um fluido, de um líquido ou um gás, né, que é um fluido. Então, pensando no comportamento do fluido, nós podemos equacionar a chamada lei da viscosidade de Newton. Então, o que acontece? Nós vamos ter um gradiente de velocidades. Então, essa placa inferior ela está parada, ela está em repouso. E a placa superior, quando é chegada no equilíbrio dinâmico, ela vai ter uma velocidade v0 constante. Está aqui. Então, se a parte inferior a velocidade é zero, e aqui eu tenho uma velocidade constante de v0 que é diferente de zero, isso significa que eu vou ter um gradiente de velocidades. Então, eu posso imaginar o fluido como se fosse formado por várias camadas. E essas camadas elas vão ter velocidades distintas e essa velocidade ela vai crescer, ela vai aumentar conforme eu me aproximo da placa superior. Então, nós podemos pensar que eu posso ter aqui duas camadas, V1 com a velocidade V1 e a velocidade V2, sendo que V1 é mais próximo da placa superior, ele vai ter uma velocidade maior e isso vai gerar aí uma diferença de velocidades. E isso vai provar que nós vamos ter uma espécie de atrito entre as camadas, sendo responsável por uma força tangencial interna ao fluido, que ela vai ser responsável, essa força interna proveniente do atrito entre as partículas do fluido, que ela vai equilibrar a força Ft que está sendo imprimida aqui.
Então, o fluido, ele vai, já que nós estamos chegando no equilíbrio a aceleração é zero, a força resultante tem que ser zero, então é porque tem uma força contrária interna ao fluido para equilibrar essa força Ft. E essa força F, ela está atuando sobre uma área, né? Então aqui, essa figura aqui é bidimensional, mas o fluido ele seria mais ou menos assim. Então, eu tenho uma força, eu tenho uma área tangente, a força ela é tangencial, então eu posso definir uma tensão de cisalhamento, que é esse tal. Então, essa tensão de cisalhamento, ela vai aparecer na lei da viscosidade de Newton. A outra grandeza que aparece na lei da viscosidade de Newton, que no enunciado da questão da Petrobras ele descreveu em palavras, é o gradiente de velocidades. Então, nós temos o que nós chamamos de dv dy, ou seja, a velocidade ela varia com o y, que é esse eixo aqui, y. Então, quanto maior y, nesse caso aí, maior a velocidade. Então, a velocidade ela varia, ela é função dessa distância y. Então, a lei da viscosidade de Newton ela vai relacionar essa tensão de cisalhamento interna com esse gradiente de velocidades. Então, nós podemos equacionar, né? Newton ele descobriu que muitos fluidos, essa tensão interna de cisalhamento, ela é proporcional ao gradiente da velocidade. E isso é a lei de Newton da viscosidade. Então, ele definiu que essa tensão ela é proporcional a esse símbolo aqui. Então, para eu transformar essa proporcionalidade, essa relação de proporcionalidade em uma equação de igualdade, basta eu inserir uma constante. E essa constante, nada mais, nada menos, será do que a viscosidade. Então, voltando aqui, a viscosidade é essa constante que relaciona a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidades. Então, o que acontece? A grande maioria dos fluidos, água, ar, óleo, eles vão ter esse comportamento. Então está aqui na figura aqui à esquerda, né? Então eu tenho a tensão de cisalhamento interna e o gradiente de velocidade. Então notem que são proporcionais. E aqui a viscosidade vai ser nada mais do que o coeficiente angular dessas retas. Então vai ser a tangente desses ângulos que as retas fazem com a horizontal. Então, nós temos aí o comportamento típico de um fluido newtoniano, a proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade. Então, a questão ela está correta, né, certa. A questão da Petrobras ela diz que a maioria dos fluidos, os líquidos, né, e a maioria dos líquidos e os gases, eles têm esse comportamento de fluido newtoniano, isso é verdade. Porém, para a gente fazer um contraponto, né, existem fluidos que não são newtonianos, né? Então, aqui nós temos um exemplo aqui na direita, fluidos, aqui um fluido que a gente chama de dilatante, um fluido chamado pseudoplástico, e esse plástico de Bingham, que eles não vão ter um comportamento de um fluido newtoniano. Então, aqui no caso do fluido dilatante do pseudoplástico, nós vamos ter uma viscosidade variando, né? Uma viscosidade. A gente pode até estimar uma viscosidade aparente nesses casos. Então, nós temos fluidos que eles vão ter uma viscosidade que não vai ser, ou melhor, né? Eles não vão ter uma proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade. Então, a gente pode perceber que a viscosidade ela vai variando, né? Aqui no caso do fluido dilatante, ela começa pequena e ela vai aumentando. A gente poderia tomar aqui um ponto e a reta tangente, o coeficiente angular dessa reta tangente representaria a viscosidade aparente naquele ponto. E o pseudoplástico ao contrário, ele começa com uma viscosidade alta e com a deformação ele vai diminuindo a viscosidade. O plástico de Bingham, ele representa aí um comportamento distinto. Um exemplo desse material seria a pasta de dente. Então, quando nós imprimimos uma força,
uma tensão para que esse fluido deforme, ele não se deforma de forma inicial, ele tem uma tensão mínima para ele deformar. Então, a tensão e selamento, ela vai ser proporcional, mas a partir de um determinado ponto. Então, quando nós apertamos a pasta de dente, a pasta flui, né? Mas antes, se a gente colocar a pasta de dente de cabeça para baixo, com a tampa aberta, ela não vai fluir. Então, isso tem que ter uma tensão ali mínima para que esse fluido, esse plástico de Bingham, ele comece a deformar, a fluir de forma, e ele flui, né, de forma proporcional, ok? Então, tá aí alguns exemplos de fluidos não newtonianos. Alguns fluidos são o sangue, plásticos, líquidos. Então, existem aí alguns tipos de fluidos que eles vão ter esse comportamento distinto, mas a maioria dos fluidos realmente eles são trabalham, né, que a gente trabalha no geral, eles têm esse comportamento do fluido newtoniano, que representa uma abordagem mais simples, mais simplificada nos cálculos de mecânica dos fluidos. Então é isso, ficamos por aqui, até a nossa próxima aula.